Opa, legal que você veio para a aula. Então eu quero te passar aqui 4 maneiras de você sair da tônica com segurança, sem medo de tocar nota fora, né? Às vezes a gente fica preso no início com medo de arriscar sair, tocar alguma nota fora. Se você aplicar essas 4 maneiras, eu tenho certeza de que você vai se sentir muito mais livre para tocar. E por que que eu passo essas maneiras? Por que que eu estudo dessa maneira? E por que que eu ensino dessa maneira? Porque eu acredito que antes de você dominar um assunto e estudar toda a parte teórica, você precisa começar a fazer música com liberdade. Porque não adianta você decorar o desenho de uma escala, ficar fazendo aquele exercício para cima e para baixo e não transformar, não usar aquilo para fazer música. Então, meu objetivo aqui nessa aula é fazer com que você termine essa aula pensando já agora em várias maneiras que você pode utilizar para sair da tônica e que você aplique tudo isso aqui também, beleza? Então vamos lá, aproveita. O ideal seria se você tivesse com um instrumento na mão aí para aproveitar o máximo possível dessa aula aqui. Eu sei que a gente vê muita coisa na internet, então pode acontecer de você ver essa aula aqui e esquecer, né? Mas no final da aula também vou te falar como você pode aproveitar o máximo possível de cada uma dessas dicas que eu vou te passar aqui, beleza? Então vamos lá, vamos pro conteúdo, vamos estudar, que é para isso que a gente está aqui, beleza? A primeira forma que eu utilizo para sair da tônica é uma das formas mais simples, é a gente pensar em intervalos. O que é intervalo? Intervalo é o espaço entre duas notas. E existem vários intervalos. Intervalo de segunda, intervalo de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sétima, enfim. Eu utilizo muito e eu ensino muito para os meus alunos no início a utilizarem 2 intervalos que são essenciais. Primeiro, intervalo de oitava, que é a própria nota da tônica tocada uma oitava acima. Eu vou tocar em cima de uma harmonia aqui, o backing track, que ele está tocando os acordes de Sol maior, depois Si menor e depois um Lá maior, né? Aí repete Lá maior. Então é um compasso em Sol, um compasso em Si menor, um compasso em Lá e depois repete o compasso em Lá. Então, ao invés de você ficar preso a tocar apenas o Sol, o Si e o Lá, né? Que são as tônicas, a gente vai tocar, visualizar primeiramente o intervalo de oitava. Aí você pensa, poxa Luiz, mas isso aí eu já sei, mas eu quero pegar bem do início mesmo e no final você vai ver que a gente vai chegar num nível de você começar a tocar, ainda nessa aula, começar a pensar até mesmo em criar frases, solos, tá? Beleza? Então fica aqui comigo até o final. Primeiro a gente vai pensar apenas na oitava. E não simplesmente tocar a tônica e oitava, mas pensar em ritmos, brincar ritmicamente com esses intervalos, tá? Então eu posso pensar em Sol, entendeu? Eu fiz o Sol grave, pá, pá. Então eu penso em ritmo, tum, 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 cá, tum, 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 cá, tum, tum. Aqui só na tônica, tum, tum. Agora eu vou usar a oitava. Beleza? Então, esse é o primeiro intervalo. O segundo intervalo que eu uso é o intervalo de quinta, tá? Que é também muito simples. Ele está exatamente acima da oitava, né? A oitava está 2 cordas abaixo, 2 casas à frente. A quinta justa está 1 corda abaixo, 2 casas à frente. Então, pensando na quinta, tá? Os intervalos de oitava e de quinta vão te ajudar muito na grande maioria dos acordes. Abrindo um parênteses aqui bem rápido, apenas quando for um acorde diminuto ou um acorde invertido, você tem que tomar cuidado ao aplicar a quinta, porque num acorde diminuto a gente não tem essa quinta justa, esse intervalo de quinta justa que a gente tem aqui nos acordes maiores e nos acordes menores. A gente tem um intervalo de quinta diminuta. Então, se for um acorde diminuto que você vai estar tocando, você vai usar a quinta diminuto, beleza? E se for um acorde invertido, você tem que tomar cuidado porque a gente está pensando não no baixo e sim na tônica, tá? Isso é um assunto para a gente se aprofundar um pouco mais. Se você quer saber um pouco mais sobre esse tipo de assunto também, no final aqui da aula eu te explico como você pode fazer. Mas para esse exercício aqui, para esse exemplo, a gente vai pensar em acordes maiores e acordes menores. E todos os acordes maiores e todos os acordes menores você pode utilizar a tônica,
né? Pensar na oitava, pensar nela uma oitava acima e utilizar a quinta justa, beleza? Vou tocar com o backing track para você ver como a gente pode aplicar essa primeira dica, que é pensar nos intervalos, tá bom? Vamos lá. Lembrando, Sol, Si menor e Lá. Sol tônica. Agora eu vou usar as oitavas. Vou usar as quintas. Agora eu vou usar oitavas e quintas. Tá vendo? Eu tô parando na quinta, né? Tô parando na fundamental. Tô parando na tônica. Então, essa é a primeira forma. Essa é a primeira forma, né, da gente começar a sair da tônica, brincar ritmicamente com intervalos. Aqui nessa aula eu expliquei para você intervalos de quinta e de oitava, mas você pode utilizar os intervalos de terça, intervalos de sétima. Aí você precisa se aprofundar um pouquinho mais para você saber, dependendo do acorde, qual é a terça que aquele acorde tem. Se ele é um acorde maior, ele tem uma terça maior. Se ele é um acorde menor, tem uma terça menor. Se ele é um acorde com sétima maior, então você vai aplicar a sétima maior, tá? Mas eu só quero te mostrar aqui como a gente pode pensar nos intervalos para sair da tônica. Então essa é a primeira forma de sair da tônica. Beleza, a segunda forma que eu aplico para sair da tônica é pensar em shapes. O que são shapes? Shapes são desenhos que a gente pode visualizar ao olhar para o braço do instrumento e que facilitam nesse início, nesse processo de você começar a, como eu disse, fazer música, sem a princípio se preocupar em onde eu coloco o dedo, qual a digitação, que nota que é. Tô dizendo que não é importante saber a nota? Não, pelo contrário, você precisa, vai chegar um momento que você vai se aprofundar nos estudos, vai aprender o nome das escalas, o nome dos acordes, o nome das notas. Mas pensa no seguinte, pensa como uma criança começa a se comunicar. Primeiro ela aprende a ler e a escrever? Não, ela começa a conversar, ela começa a arriscar palavras com seus pais, com os primos, com os irmãos, e aí ela começa a se comunicar. A gente primeiro aprende a falar para depois aprender a ler, a escrever, a teoria, a gramática, o que é vogal, o que é sílaba. Então primeiro você precisa aprender a fazer música, a se comunicar. E depois a gente se aprofunda nisso e transforma isso em um conhecimento prático, né? Algo que você conhece e que você transforma em música. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar esses shapes, esses desenhos, para aplicar em cima dos acordes. Se você não conhece ainda os shapes, no meu canal, Tocando Contrabaixo, lá no YouTube, tem uma série de lives que eu fiz sobre como sair da tônica utilizando os shapes. Vai lá e dá uma conferida. Então, eu vou utilizar aqui nessa aula, para os acordes maiores, um simples shapes, que é desenhar um retângulo, né? E eu vou pensar nesse retângulo aqui. Quando for um acorde maior, eu vou pensar nesse retângulo começando da quinta aqui, ó. Tá? Só vou desenhar esse retângulo aqui. Então, se eu estou tocando Sol, se a minha tônica aqui é o Sol, eu vou pensar nesse shape aqui. Se for um acorde menor, que é o caso do Si, eu vou pensar nesse retângulo começando ele aqui, ó, logo abaixo da fundamental, começando ele no quarto grau aqui do acorde. Mas se você não sabe o que é quarto grau, só pensar abaixo da sua tônica. Então, embaixo da tônica, você aplica esse shape, esse desenho aqui do retângulo, tá? E no Lá, que é um acorde maior também, eu vou aplicar o mesmo shape que eu apliquei no Sol. E por um acaso ele também começa no quinto grau e por um acaso ele vai ser no mesmo lugar do shape que eu utilizei para o Si menor. Então, no Sol eu vou usar esse shape. No Si menor vou usar esse shape. E no Lá eu vou usar esse shape aqui. Beleza? O grande lance aqui, como eu falei, é você fazer música. Como assim fazer música? Você não vai pegar e ficar tocando isso dessa forma só. Dedo 1, dedo 3, dedo 1, dedo 3. E vai e volta. Pá,
pá, pá, pá, pá, pá, pá. Não. Você tem à sua disposição essas 4 notas e você vai utilizar essas 4 notas de diversas maneiras, alterando a quantidade de notas. Então, não posso não tocar as 4, posso tocar só 3, posso tocar outras 3, posso tocar 2 ou essas 2, entendeu? O shape tá aqui, mas eu não tenho que fazer todas as 4 notas, eu posso brincar com essas notas em todos os acordes, tá bom? Então, eu vou aplicar agora os shapes em cima dos acordes para você ouvir como que fica. Sol maior, Si menor, Lá maior. Beleza? Vamos lá. Fazendo a careta para você ouvir. Depois eu vou variando. Agora eu vou variar isso. Beleza? Viu como é simples? A gente só está utilizando a visualização do shape para criar, criar caminhos, fazer música, né? É o que eu digo para os meus alunos. Primeiramente, fazer música, né? A gente precisa dominar, você vai simplesmente dominar um desenho e vai começar a fazer música com isso. E aí você não precisa mais ficar preso na tônica com medo. Cara, se for um acorde maior em qualquer lugar, você pensa na tônica, no acorde maior, na tônica, e pensa no shape. Usa o shape para criar frases, beleza? Muito simples, né? Muito legal. Cara, a gente já está na segunda dica. Eu tenho mais 2 dicas para te passar. E se você tá gostando dessa aula aqui, cara, eu não queria que você simplesmente assistisse essa aula e deixasse isso passar, né? Eu queria que você realmente aplicasse isso. E se você quer se aprofundar mais nisso, no final desse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode realmente pegar todo esse conhecimento aqui e se aprofundar nesse conhecimento para que você tenha realmente liberdade, nunca mais fique preso de ficar tocando nas tônicas e com medo de sair, né? Com medo de tocar nota fora, beleza? Vamos então para a terceira dica agora. A terceira dica é você usar algo chamado tríade. Tríade são as notas que formam os acordes. Todos os acordes, eles são formados a partir dessas 3 notas, né? Por exemplo, no acorde de Sol maior, a gente tem a nota Sol, tem a terça, o intervalo de terça, né, desse Sol, que é a nota Si, e aí a gente tem um intervalo de terça, que é uma terça menor, né, de Sol para Si é uma terça maior, de Si para Ré é uma terça menor, e aí a gente formou uma tríade maior, ou seja, 3 notas. Todo o acorde, ele tem essa base, né, que é a tríade. Claro que depois podem ser acrescentadas outras notas, outras tensões, outros intervalos, sétima, nona, 11ª, enfim. Mas a base do acorde é a tríade. E a tríade ela pode ser maior, pode ser menor, pode ser aumentada, pode ser diminuta. É isso que vai definir a qualidade do acorde. Aqui, como a gente está trabalhando com acordes maiores e menores, eu vou te dar exemplos utilizando tríades maiores e tríades menores. Beleza? Então, como que eu visualizo a tríade? Vou passar uma das digitações, né? A gente tem 3 digitações possíveis aí para cada tríade. Eu vou tocar aqui a minha tônica com o dedo 2. Vou tocar a terça maior com o dedo 1 e vou tocar a quinta justa com o dedo 4 no Sol. Então, esse desenho aqui é o desenho de uma tríade maior. Eu posso, se eu quiser, acrescentar aqui a oitava da fundamental, né? Porque é a mesma nota, eu só estou tocando ela uma oitava acima. Beleza? Aí a gente vai para um acorde menor, que é o Si menor. Para o Si, eu vou utilizar uma outra digitação, a segunda digitação, que é tônica com o dedo 1,
terça menor com o dedo 4 e quinta justa com o dedo 3, tá? E eu posso também tocar a oitava aqui, ó, com o dedo 3 também. E aí o Lá é maior, então eu volto para aquela mesma digitação. Entendeu? Toda a tríade maior eu posso utilizar essa digitação. A tríade menor eu posso utilizar essa ou essa que eu passei para vocês. E tríade maior. Tá? Essas notas eu posso utilizar para criar a minha linha de baixo e sair da tônica. Beleza? Não só sair da tônica, mas criar um groove, criar uma linha de baixo interessante, né? Então, vou aplicar agora em cima da nossa harmonia, né, que a gente está tocando, Sol, Si menor e Lá, pensando nas tríades, tá, desses acordes. Primeiro eu vou fazer dessa forma, depois eu vou te explicar uma outra coisa que dá para fazer com as tríades. Vamos lá. 1, 2. Vou tocar a tríade na careta. Você ouvir a sonoridade. Agora eu vou brincar com isso. Beleza? Uma outra coisa que dá pra fazer é a gente pensar nessa tríade uma oitava acima. Então, por exemplo, eu vou pensar aqui no Sol, no Si. Ao invés de pensar aqui, ó, vou pensar aqui, ó, Sol, Si, Ré. E aqui eu vou descer pro Sol e fazer Sol, Si, Ré aqui. Então eu toquei Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré. Tá vendo? Eu estendi, eu toquei a mesma tríade uma oitava acima. E eu posso fazer isso com o Sol. Posso fazer com Si e Lá. Si, Lá. Só tô pensando nas mesmas notas uma oitava acima. Então eu tenho mais liberdade, mais oportunidades para criar, para fazer linhas de baixo utilizando mais notas, né? Vamos lá, ó. 1, 2, 3. Enfim, dá pra você pensar em frases, dá pra brincar à vontade. Isso eu só tô pensando nas tríades. E qualquer nota que você tocar aqui vai dar certo, porque elas estão no acorde, elas fazem parte do acorde. Tá entendendo como que você começa a ter liberdade para sair da tônica, né? Cara, é incrível. Vamos para a última forma, que essa aula já está ficando muito longa, mas antes de passar a última forma, que eu acredito que é a mais libertadora, assim, que te dá mais liberdade para tocar no braço todo, para criar, eu quero te falar de como você pode realmente pegar cada um desses assuntos aqui, se aprofundar em cada um desses assuntos, porque eu tenho certeza de uma coisa: você vê muita coisa na internet, muita informação. Você é o cara, se você entrou nesse vídeo, é porque você gosta de contrabaixo e é porque você tem interesse nesse assunto. E da mesma forma você pega várias dicas por aí pelo YouTube, mas a grande dificuldade, o que faz você não evoluir, é você não construir um conhecimento prático, é você não pegar um assunto, absorver aquele assunto e transformar aquilo em música.
Você pegar dicas soltas é muito legal. Você aprender uma frase de repente no YouTube é muito legal, mas quando você precisar criar a sua própria frase, como é que você vai fazer? Quando você precisar tocar lá na sua banda ou na igreja, ou o que você vai fazer quando você precisar criar alguma coisa? Então, por isso, eu quero te oferecer a oportunidade de estar comigo no Tocando Contrabaixo. O que é o Tocando Contrabaixo? É um projeto em que eu estou me aprofundando em cada um desses detalhes, desses assuntos que a gente falou aqui e muito mais coisas que ainda estão colocando lá na plataforma. É uma plataforma onde lá estão todas as aulas, você tem acesso a essas aulas, você pode ver, rever, tem acesso aos PDFs, esses backing tracks aqui que está tocando, toda a aula que tem algo prático, eu coloco o backing track lá para você, você tem acesso a assistir, você pode diminuir a velocidade um pouquinho, se você achar que está rápido, tem PDF, enfim, é uma plataforma exatamente para que você possa desenvolver como baixista, aprender a tocar contrabaixo com segurança, não simplesmente ficar tirando uma música aqui, outra ali, mas desenvolver um conhecimento prático. Você quer resolver de vez esse problema de não conseguir sair da tônica? Quero te convidar a estar comigo no Tocando Contrabaixo, tá? Tem um botão aqui embaixo e você vai falar diretamente comigo no WhatsApp. Não é um robô, não é uma chamada que vai para nenhum outro lugar, a não ser para o meu WhatsApp pessoal. E ali eu vou te explicar como você vai fazer para estar comigo durante um ano num grupo de suporte, né? E depois você vai ter acesso vitalício a todas as aulas, né? Todas as aulas que estão lá dentro. E as aulas que ainda vão entrar são suas, tá? Então, você que tem vontade de não deixar todo esse conhecimento que você adquiriu até aqui, e a próxima dica que eu vou te passar ainda, que é a mais top de todas, se você tem vontade de permanecer aí, de fazer isso continuar, né, de na verdade fazer isso crescer, eu quero te convidar a estar comigo no Tocando Contrabaixo, tá? Me chama aqui assim que acabar essa aula e eu vou falar diretamente com você no WhatsApp. Eu vou te falar como você faz para participar do Tocando Contrabaixo comigo, beleza? Então vamos lá para a quarta e última dica, última, mas não menos importante, pelo contrário. A maneira que, na verdade, eu mais uso para sair da tônica é pensar na escala, tá? E, na grande maioria das vezes, na escala maior. É aquela caretona mesmo que a gente aprende, que já pegou vários shapes, vários desenhos aí na internet e que você fica, às vezes, subindo e descendo, não sabe para que isso serve. Bom, essa escala é, na verdade, um mapa que vai te dizer quais as notas você pode e quais as notas você não pode tocar. Tudo que a gente viu até aqui, seja intervalos, sejam os shapes, sejam as tríades, tudo isso está dentro da escala maior. Todas essas notas estão dentro da escala maior. Então, se você dominar a escala maior, na verdade, você dominou todas as outras coisas. Por isso que eu digo que é a forma que eu utilizo, não apenas para sair da tônica, né, para quando eu estou conduzindo, mas também para eu criar solos, para eu criar frases. Então, vou te mostrar agora como que eu penso nisso. Bom, primeira coisa, você precisa estudar sobre um pouco sobre o campo harmônico. O que é o campo harmônico? Esses acordes que eu toquei aqui, Sol maior, Si menor, Lá maior, eles fazem parte de um tom. Eles são construídos com notas de uma determinada escala, tá? Isso a gente precisa estudar campo harmônico. Lá no Tocando Contrabaixo tem um módulo falando sobre campo harmônico. E eu vou te dizer aqui que esses acordes que a gente está tocando, eles estão no campo harmônico de Ré maior, tá? Então, para isso eu posso utilizar a escala de Ré maior para sair da tônica. Entre uma tônica e outra, entre o Sol e o Si, eu posso tocar qualquer nota que esteja dentro da escala de Ré, tá? Então eu vou te mostrar isso na prática, tá? Eu só vou utilizar a escala de Ré e eu só vou utilizar propositalmente a escala de Ré aqui nesse desenho e nessa região aqui, para que você veja que o quanto a gente pode utilizar esse desenho aqui para sair da tônica, para criar melodias, para criar caminhos, beleza?
Cara, eu adoro utilizar a escala maior para criar caminhos. E cara, com uma dica bônus aqui, além de sair da tônica, você pode utilizar a escala maior para criar solos, para criar improvisos, para criar caminhos, criar melodias. Eu vou deixar essa base tocando aqui para a gente terminar essa aula. E eu quero, antes de eu terminar aqui tocando, te incentivar e te convidar, cara. Toca nesse link aqui embaixo, vamos trocar uma ideia e vamos caminhar junto, para que você não desperdice esse tempo que você viu até agora. Porque você tem duas opções. Ou você pode terminar esse vídeo aqui e falar, caramba, muito legal isso, muito maneiro, e continuar fazendo o que você estava fazendo, ou não fazendo o que você não estava fazendo. Ou você pode decidir, cara, fazer desse vídeo aqui um divisor de águas para você. Caramba, eu assisti aquele vídeo e eu tomei a decisão de começar a estudar, me aprofundar, e não simplesmente ficar pegando dicas aqui, dicas ali, mas conseguir realmente sair da tônica, tocar com liberdade e fazer música, que é o mais importante. Beleza? Então eu vou utilizar agora a mesma escala de Ré maior, tá? E depois também vou brincar com ela um pouquinho, saindo um pouco dessa digitação aqui, mas utilizando a escala de Ré maior para fazer música, que é o que eu amo fazer, tá bom? E quando terminar, eu te espero lá no meu WhatsApp. Só tocar nesse botão aqui e a gente vai trocar uma ideia sobre tocar contrabaixo. Valeu, obrigado por você ter estado comigo até aqui. A aula ficou um pouquinho mais longa do que eu esperava, mas eu tenho certeza de que vai valer a pena, tá bom? Então, me chama lá no WhatsApp e a gente troca essa ideia aí. Vamos tocar contrabaixo.